Estamos aqui direto do CT do Veranópolis para a entrevista aqui do investidor Quadros, que vai falar, né, sobre a partida de amanhã, né, do Veranópolis. Veranópolis que tem uma partida importante fora de casa contra a equipe do Brasil de Farroupilha, que vem com troca de treinador na semana. Quadros, isso interfere, ajuda? O que muda essa questão aí da troca de treinador da equipe do Farroupilha e mais um jogo importante onde o Veranópolis precisa de mais 3 pontos? Bom dia. Bom dia. Se a gente for analisar retrospecto, o União Frederiquense tinha trocado de treinador e obteve uma vitória em cima da gente, né? Então, eles devem estar com o estado anímico deles bem mais alto hoje, com mais vontade. Isso, para nós, então, é uma dificuldade. Mas a gente acredita, estamos certos de que, pelo tudo que foi feito essa semana, aí, o treinador teve uma conversa também conosco da diretoria, para a gente mudar um pouco a postura do time, ter um pouco mais de precaução, pelo menos nos minutos iniciais da partida. Estamos tomando gol muito cedo nos jogos, então isso está sendo revisto. Mas acho assim, pelo tudo que eu vi essa semana, temos condições de fazer um bom jogo lá em Farroupilha, nas Castanheiras. Conversando aqui com o investidor José Quadros, na última entrevista coletiva, no final do jogo, a gente lembra uma frase sua que foi: "Tá na hora de encaixar". Tomara que o Paulo não ouça eu falar agora, mas assim, eu acho que não encaixou. Até por isso a gente fez uma reunião anteontem. A desculpa, não vou dizer desculpa, assim, a argumentação do treinador foi: a parada de 30 dias prejudicou todo o trabalho que vinha sendo feito. Mas eu vejo assim, se treinou muito, né, também nesses 30 dias, né, os outros times também tiveram uma parada, mas assim, me parece que o time dá uma apagada, e isso tu não consegue rever e acertar em uma semana, né? Mas o que a gente espera? A gente espera que hoje, pelo todo o treino que a gente viu ali de bola parada, que amanhã consigamos ter um pouco mais de atenção. Pelo menos aquela coisa assim, de não ter que sair atrás do resultado. Eu, particularmente, penso que o nosso objetivo, sempre jogando fora, é não tomar gol. Porque se não podemos levar 3 pontos, que pelo menos possamos trazer 1 ponto para casa. Mas eu creio assim, que os jogadores estão bem motivados, entenderam, estão sabendo que tem uma performance melhor no segundo tempo, e é onde nós temos conseguido os nossos melhores resultados, no segundo tempo. E aí eu, como assistente, né, quem está ali olhando como torcedor, eu estou com uma certa dificuldade de entender se isso é por mérito nosso ou é por cansaço dos adversários no segundo tempo. O nosso campo ele é muito pesado para os adversários no segundo tempo, né, do estado que ele está. Mas amanhã é um divisor de águas, é o final do primeiro turno. Vamos ver qual foi a nossa campanha, né, nesses 7 jogos e o que nós precisamos rever já para o outro domingo, quando jogamos de volta contra o Brasil aqui, no Davi Farina. Quadros, na última entrevista sua, você usou uma colocação interessante, na questão de que você é um empresário e metas devem ser cumpridas ou alcançadas dentro também de um clube de futebol. Você acredita que isso seja possível? Não, é possível, mas aqui no Veranópolis a gente tem um pouco mais de dificuldade em função de que a parceria, o contrato com o VEC, ele se deu quando já estavam acertadas algumas contratações, por exemplo, a do treinador, a do goleiro, de outros jogadores aqui também do próprio município. Já tinha muita coisa alinhavada. Mas vamos imaginar essa frase que eu disse para a próxima competição. A próxima competição a gente parte desse pressuposto. Por exemplo, eu não posso contratar só um treinador, acertar as bases e dizer, começa a treinar o time. Não, tem que ter todo um planejamento, do meu ponto de vista, sobre aproveitamento nas 3 primeiras rodadas, aproveitamento no primeiro turno, aproveitamento planilhado de evolução de cada atleta. Porque a gente sabe que os atletas vêm, mas com uma ou outra deficiência, mas isso precisa de um planilhamento, né? Esse atleta precisa melhorar o cruzamento, esse atleta precisa melhorar a impulsão, ele não está subindo o que pode. Então, é um trabalho assim que, para nós deixarmos ele no nível que se deseja, de evolução e de controle, vai demorar muito. O VEC, assim como vários outros clubes, não tem uma noção muito clara do que é trabalhar por resultado, imaginar sempre que tem um investimento, que por trás desse investimento precisa ter resultado. As coisas parecem que sempre foram, do meu ponto de vista, pelo que eu tenho ouvido e visto,
é a dificuldade para iniciar a competição e dificuldade para, depois que terminar a competição, começar a pagar contas, né? Então, além dos resultados financeiros, nós temos que imaginar que precisa haver um objetivo definido sobre o futebol, sobre o resultado de campo. Isso que se busca. Eu peço licença para os companheiros aqui, porque assim, o Veranópolis nunca teve uma continuidade. Joga o campeonato, para, depois de alguns meses recomeça novamente. Como investidor, o senhor acredita que a continuidade ela é importante? Eu te diria que ela é fundamental. Eu vou te dar um exemplo. Embora a gente tenha visto aqui que alguns jogadores que jogaram a competição no ano passado estão retornando agora, mas tem um hiato aí, pelo menos de 8 meses. Não há condições. Então, quando a gente fala nas categorias de base, o que se busca? Que as categorias de base sub-20, nós já temos que começar a disputar campeonatos, e essa categoria de sub-20 já seja a base do time que vai jogar o campeonato ano que vem. Então, fora disso, tanto que agora eu falava com o Johnny ali, que é o nosso fornecedor de uniformes, já tratando dos kits que nós vamos já definir para as categorias de base. As inscrições começam agora dia 1º de julho, e os treinos dos meninos começam já dia 15 de julho. Então, com cronogramas, com os escalões, sub-10, sub-12, né? 15 de julho começa tudo, está tudo já planejado, startado. E o que a gente espera? Eu tinha aquela previsão que eu falei para vocês de nós disputarmos o campeonato sub-20, o gaúcho, já em agosto. Nós estamos definindo para saber se vamos fazer essa competição, mas por mais que não entremos nessa competição, o que a gente pensa? Temos que dar o início dela para ela já ser o sustentáculo, a base do time para 2025. Quadros, você falou antes que teve uma reunião, né, com a diretoria, a comissão técnica. O que foi abordado? O que dá para falar para a gente isso? O que foi falado nessa reunião também? Basicamente foi isso, né? Eu fiz uma reunião, participou eu, o Fininho, o Paulo, o Tampinha e o presidente Darlan, para exatamente dizer isso que eu disse para vocês. Quer dizer, não houve no início da competição, na formação do grupo, um detalhamento de objetivos, né? O objetivo era, vamos obter o acesso. Mas eu penso que o objetivo tem que ser algo que tem que ser feito periodicamente. Vamos avaliar o objetivo na primeira semana, na primeira rodada, no primeiro turno. Ou então, hoje, olhando assim em termos de objetivo, eu penso que se nós ganharmos hoje do Brasil e ganharmos domingo de novo, são 6 pontos. E esses 6 pontos já nos levam a 15 pontos. Nós entendemos que com 19 e 20 pontos nós estamos classificados. E estando classificados, a primeira parte do nosso objetivo foi conquistada. Também foi dito por Paulo que demonstrei a minha ansiedade de como espectador e como torcedor, eu tive vontade de sair do estádio no primeiro tempo, de o que eu estou fazendo aqui? Eu vi o treino, se eu não tivesse visto os treinos, eu dizia, mas esse time não treinou. Então, a gente, apesar de torcedor, apesar de investidor, a gente também tem que ser crítico, né? E foi a exposição dessa crítica que foi encaminhada ao Paulo, né? A gente queria fazer inicialmente com toda a comissão técnica, mas achou melhor que era muita gente, né? Mas eu acho que já fez algum efeito, porque o Paulo disse que vai fazer mudanças para o esquema tático do time no domingo, amanhã. E vamos ver se com essa mudança tática que foi implementada, pelo menos a gente não consegue ter esses sobressaltos de tomar gol no início do jogo. Você falou sobre já essa nova divulgação para nós da questão das categorias de base, com inscrições a partir do mês de julho, e também temos a campanha, a rifa, que está sendo divulgada do Veranópolis. Sim. Acho bacana também a gente falar sobre essa campanha em prol do time. Sim, eu acho que a gente não conseguiu dar, em função de tudo que aconteceu, a conotação e a relevância para a rifa, né? A rifa, na realidade, até pela grandeza dos prêmios que a gente entende, nós vamos ter que vender todos os carnês, né? Ontem mesmo o presidente Darlan levou 20 carnês, cada carnê tem 50, são mil cupons que só o presidente vai ter que vender. Essa rifa vai nos dar uma arrecadação aí que praticamente paga metade do orçamento do VEC, né? E essa rifa ela não tem, em tese, nada muito a ver com as categorias de base, embora, vamos imaginar, quem vai financiar
é o projeto das categorias de base, e é o projeto de lei que nós estamos encaminhando para Brasília, mas o projeto de lei por si só não significa que nós tenhamos, digamos, a verba e o capital necessário para financiar as categorias de base. E esse projeto de lei de incentivo ao esporte, o que ele faz? Ele te dá um montante de capital para tu poderes, a partir daí, ir nas empresas locais e buscar essa captação. Então, vamos para que consigamos uma liberação do governo federal de 5 milhões. Nós vamos ter que bater nos empresários da região, de porta em porta, e buscar esses 5 milhões. De onde é que vem esses 5 milhões das empresas? É do imposto de renda devido de cada uma que ela pode repassar para o nosso projeto. Mas nós optamos, e eu optei também como investidor, dizendo assim, não vamos esperar que saia esse projeto de lei, que busquemos ainda a captação para depois iniciar as categorias de base. Vamos pegar o que temos agora, vamos investir, porque tem que ser agora. Porque é como foi dito já aqui, não dá para parar o futebol agora em agosto e só retomar no final do ano, início de janeiro. Não tem como, nós temos que continuar com essa política de formar jogadores. Isso, inclusive, para nós é mais barato, a nível de folha de pagamento para a próxima temporada.